Senhor, crianças, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez para participar de mais uma aula do trimestre. Então vamos orar? Todo mundo junto, vamos lá? Feche os olhinhos, cruza os dedinhos e vamos falar com Deus? Querido Deus, nós te agradecemos por mais uma aula, mais uma vez na tua presença. Agradecemos, Senhor, pela tua graça infinita, pelo Senhor cuidar de cada um de nós. Agradecemos pelo Senhor não ter deixado faltar nada e pela chuva que caiu e que todos sejam abençoados nesse momento, Pai. Ó Jesus, vai em cada lugar, Senhor, onde há uma criança, onde há uma família, aprendendo mais e mais a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então vamos lá, crianças, vamos começar mais uma aula e hoje é a 10ª aula. Isso, tá chegando já no final, né, crianças, do trimestre, passou rapidinho, né? Tá passando rápido. E o título de hoje, crianças, é O Amigo Músico. Vamos conhecer quem é esse amigo hoje, crianças. E o versículo, o capítulo em que nós vamos estudar essa palavra, crianças, se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. E assim, crianças, tem o capítulo e tem o versículo, tá? O capítulo é o 16 e o versículo é o 14. Decorou? Isso. Então, vamos ler o título do capítulo 16 e já lemos o título do versículo 14, ok? Então, vamos lá? Deus manda Samuel ungir o rei Davi. Isso. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Isso, tia Simone, agora acertou. Agora ficou legal assim. Deus manda Samuel ungir a Davi como um rei. Agora vamos no versículo 14, que tem o título também, vamos lá? Saul é atormentado por um espírito maligno. Então, crianças, essa é uma história, é um ensino, um dos ensinos da Bíblia que a tia Simone mais gosta, que eu mais gosto, sabe? Porque ele fala do louvor, crianças. Isso mesmo, ó. Já colocou essas letrinhas assim, simbolizando notas musicais. Você ama louvor? Você gosta de louvor? Eu gosto. E assim, sempre que eu posso, eu canto louvor. Eu começo a cantar. Aqui em casa, quando eu tô na rua, quando a tia Simone tá trabalhando lá na igreja, a tia Simone canta louvor, isso, vive lá cantando lá sozinho louvor, e é muito bom a gente louvar, sabe? Louvar alegra o nosso coração, né? E engrandece o Senhor. Então, nós devemos louvar a todo tempo. Então, esse ensino de hoje vai trazer uma lição tão legal para nós, isso. E vai falar do rei Davi, né, crianças? Bem lá na casa de Jessé, que era o pai de Davi, viviam todos os irmãos dele e Davi. Davi era o menor dos seus irmãos. E ele, crianças, trabalhava no campo, ele era um pastorzinho, né, de ovelhas. Ele gostava de cuidar das ovelhas do seu papai, isso, tudo que o seu papai mandava ele fazer, ele fazia. É bom a gente obedecer ao papai e à mamãe, né? E Davi era esse menino que gostava de obedecer o papai, pedir tudo que o papai mandava ele fazer, né? Então ele cuidava das ovelhas no campo e amava a Deus, ele amava ao Senhor. Então, ele ganhou uma harpa e lá no campo, em todo tempo e em todo lugar, Davi tocava, cantava louvores. Isso mesmo, ele cantava, tocava louvores com a sua harpa. Às vezes assim a gente fica pensando, nossa tia, mas eu nunca peguei numa harpa.
deve ser tão difícil, né? Mas Davi pegava a sua harpa, né, que ele aprendeu a tocar, e ele cantava louvores. E também ele escrevia, ele era um músico, ele escrevia louvores, né? Então, quando Davi tocava, tudo se alegrava, né? As ovelhinhas ficavam felizes lá no campo e ele alegrava o coração do Senhor. Vocês sabiam disso? Toda vez que ele pegava na harpa para tocar, ele agradava o coração de Deus. O louvor é assim, né, crianças? Todas as vezes que nós cantamos, que nós louvamos a Deus, nós alegramos ao Senhor e ao Espírito Santo que está em nós. Então, há muito tempo atrás, Israel pedia um rei. Isso mesmo. Muitos lugares tinha rei e só ali que não. Então, o povo começou a pedir um rei. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. E Samuel, crianças, lembra do Samuel lá na história passada que a tia contou, de domingo passado? Isso, Samuel, criança, foi um profeta. E Deus falava com ele. Tudo que Deus dizia para ele, ele passava para o povo. Porque era assim, né? Papai do céu falava para Samuel e Samuel dizia ao povo. Só que o povo não queria saber mais de profeta, eles queriam um rei. Então, um dia, crianças, Samuel orou ao Senhor e o Senhor falou com ele, dizendo assim: vou lhe dar um rei. Então, crianças, Samuel foi um poço e ficou lá, sabe, uma tarde. E aí chegou um moço muito bonito, alto, bonito, assim, formoso, né? Tinha um rosto bonito. E aí Samuel olhou para ele e quando ele olhou para esse rapaz, que se chamava Saul, Deus falou assim para Samuel: Samuel, é esse que vai ser o rei. Pode colocar ele como rei de Israel. E aí Samuel colocou o rei Saul como rei de Israel, isso mesmo. Mas disse assim a ele, ó, tudo que o Papai do Céu disser para mim, eu tenho que passar para você e você precisa me obedecer. E aí, crianças, sabe o que aconteceu? Anos mais tarde, o rei Saul começou a desobedecer. Isso mesmo, crianças, começou a desobedecer o profeta Samuel. Tudo que o profeta dizia, né, ele fazia do jeito que ele queria, sabe? Começou a mandar, sabe, fazer as coisas do jeito dele. E ele tinha que obedecer a alguém, né, crianças? Ele era um rei? Era. Mas ele teria que obedecer ordens também, né? Ser obediente, afinal de contas, quando se tornamos pessoas obedientes, o Papai do Céu se agrada conosco, né? E o trabalho fica muito bom, né? Então, ele não fez nada disso. Começou a entrar sujeirinha no coração dele, e o coração dele começou a ficar pesado, pesado, pesado. E aí uns espíritos malignos, crianças, de toda pessoa que fica assim, ó, cheia de pecado, começou a habitar no coração do rei Saul. E aí ele não tinha mais paz. Os espíritos que habitavam naquele coração sujo, crianças, começou a atormentar o rei. E aí o rei não tinha sossego. Quando ele ficava sozinho, os espíritos o atormentavam. Quando o rei iria dormir, os espíritos atormentavam. Uma certa noite, ele estava quase dormindo quando os espíritos começaram a atormentar o rei Saul. E aí, rei Saul começou a dormir, né? Tipo, estava lá, né, dormindo, e os espíritos começavam a atormentar. E aí, um servo dele chegou na beirada da cama e o rei Saul disse assim: por favor, eu não consigo dormir. Faça alguma coisa, né?
faça alguma coisa. E o servo disse, já sei, eu acho que eu vou pedir para alguém vir tocar música, para que você fique mais calmo. Então, crianças, o rei Saul disse assim, ah, é? Aí o servo disse, eu conheço um menino que, olha, ele é muito abençoado. Aquele menino, ele é diferente. Quando ele toca aquela harpa, quando ele começa a cantar, tudo fica diferente. E Deus é com ele. E aí o rei Saul, me tragam ele aqui. E aí, crianças, o servo foi correndo até a casa de Davi e foi lá e pediu para o papai Jessé, olha, vocês estão vendo? Pediu para o papai Jessé para que ele fosse morar no palácio, lá onde estava o rei Saul. Mas, crianças, nessa época, rei Saul não sabia que, que Davi tinha sido ungido. Isso, nessa parte onde o rei Saul pede para Davi ir até o palácio, o rei Saul não sabia que Davi já tinha sido ungido por Samuel. Samuel já tinha ungido ele já, porque ele não estava obedecendo o Papai do Céu, tá? E tudo que ele fazia, ele fazia por conta, ele desobedecia. Então, por conta dessa desobediência do rei Saul, tá? Deus disse para Samuel ungir o rei Davi. Isso, unja Davi a rei. Então, Davi já tinha sido ungido, tá? Então, ele vai até o palácio, aonde estava o rei, né? Porque o servo, crianças, ó, o servo foi até a casa de Jessé e pediu para o papai Jessé que o rei Davi fosse até o palácio, né, tocar para o rei Saul. Então Davi pegou a sua harpa, crianças, olha, pegou a sua harpa e foi até o palácio. Quando chegou lá, crianças, o Davi sentou na cadeira e começou a tocar aquela música. E aquela música foi entrando nos ouvidos do rei Saul, e o rei Saul foi ficando mais calmo. E aquele espírito imundo, crianças, aquele espírito imundo, aquele espírito nojento, começou, ó, a ir embora. Sabe por quê, crianças? Porque quando nós abrimos a nossa boca para louvar, né, nós mandamos o inimigo embora. E isso, toda aquela opressão, toda aquela opressão maligna, ela vai embora. Porque o nosso louvor, o louvor de um adorador é ungido. Quando você canta lá na escola para os seus amiguinhos, crianças, você faz com que aquelas crianças gostem do seu louvor. Muito legal, né? O seu louvor é ungido. Ele foi feito para que cada vez que você abre a sua boquinha para louvar, aquela pessoa que está triste, aquela pessoa que está amargurada, aquela pessoa que está nervosa, passa a ficar mais calma. E aí, qualquer manchinha, qualquer coisa, opressão ruim que esteja no coração dela, vai embora. Assim como aconteceu com o rei Saul, né? Davi era um menino muito obediente, que obedecia a Deus. Então, ele o adorava de coração, adorava de alma, né, crianças? E é assim que um adorador tem que ser, tem que adorar ao Senhor com a alma, né? E assim, todo o louvor que sai da nossa boca, o Papai do Céu fica, ó, muito feliz. Então, a nossa atividade de hoje, crianças, a nossa lição de hoje foi essa, que nós temos que ser um adorador, temos que adorar o Senhor em todo tempo, né? Nas nossas tristezas. Ai, tia, mas como que eu vou adorar o Senhor sendo que eu tô triste? Já aconteceu muitas das vezes, crianças, da tia Simone tá triste, e a tia Simone cantar, louvar, né? Assim, os céus se alegram, o céu se abre e a gente fica com o coração tão leve, né?
só vai embora, né? Então, o objetivo dessa aula, crianças, foi trazer o louvor. Com ele, nós queimamos qualquer barreira, repreendemos todo o mal do inimigo, né? E ele, ó, vai embora. E então, o nosso versículo de hoje, tá? O nosso versículo para fixar o Aprendendo a Bíblia se encontra no livro de Salmos, crianças, e é assim: louve a Deus e sejam agradecidos a Ele. Salmo 100.4, tá bom? Salmo 100.4. E a nossa atividade, prestem bem atenção, crianças. Tia Simone vai estar com a harpa aqui, então a primeira lição que vocês vão fazer é a seguinte: vocês vão circular a figura que mostra o desenho da harpa, ó, da harpa, tá bom? E o número 2, os alunos completarão a cena com o que está faltando. Eles cobrirão os pontilhados da harpa que está nas mãos de Davi. Entenderam? Então, crianças, aqui fica mais uma aula, tá? Da tia para vocês. Que vocês sejam abençoados por Deus. Que vocês louvem bastante em todo o tempo, pro amiguinho, pro vizinho, né? Em todo o tempo. Que nós precisamos alegrar o coração do Senhor, tá? E um abraço para cada um de vocês, tá bom? A tia vai cantar um corinho bem rapidinho aqui. E ele é assim: se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Até mais.